Olá e sejam bem-vindos a um novo episódio do MGA Podcast. Março é o mês em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, uma data com significado histórico que continua a convidar à reflexão sobre as oportunidades para as mulheres na sociedade e também sobre os desafios que ainda persistem em várias áreas. Por exemplo, o setor financeiro, que apesar dos avanços registados nos últimos anos, continua a mostrar que as mulheres estão subrepresentadas, sobretudo em cargos de liderança e decisão. E é por isso que hoje queremos dar espaço à visão, à reflexão e às oportunidades para quem vive esta área por dentro. E por isso, no episódio de hoje, vamos falar sobre a liderança, desafios, presente e o futuro das mulheres nos mercados financeiros. Para a conversa de hoje, tenho 4 convidadas, 4 mulheres, com percursos distintos dentro da IMGA e também diferentes experiências, diferentes visões, diferentes funções, mas uma realidade em comum. E as minhas convidadas são Ana Luísa, subdiretora do Departamento de Taxas de Juros, a Ana Rita, administradora da IMGA, Célia, a diretora da área de Gestão de Risco e Anabela, a subdiretora da área de Auditoria Interna. 4 áreas diferentes, 4 perspectivas complementares para uma conversa aberta sobre o futuro das mulheres nos mercados financeiros. Muito obrigada por estarem hoje aqui. E para começar, vou fazer umas 4 perguntas assim blitz, relâmpagos, com umas respostas curtas, só para quebrar o gelo. Quando tu começaste o teu percurso na área de investimentos, na área financeira, o que te surpreendeu mais? Porque existem muitos mitos em relação a este mundo e se existe algum mito que tu achas que gostavas que desaparecesse de vez? Então, olha, o que me surpreendeu mais foi ter entrado. Em boa verdade, sempre tive esta ideia de que estas posições eram muito difíceis de conquistar, somente feitas para mentes muito excepcionais e não para pessoas mais tímidas como eu era na altura. Portanto, sempre achei que não tinha o perfil ideal. Mas a verdade é que sempre tive bastante gosto por esta área e, portanto, isso aliado a um pouco de sorte faz com que hoje possamos estar aqui as duas a conversar. Em relação aos mitos que eu gostava que deixassem de existir, talvez o primeiro seja de que investir é só para especialistas ou investir é só para quem tem um perfil naturalmente mais agressivo. Em boa verdade, investir não é um dom inato e tem pouco a ver com o género. Investir tem a ver com método, tem a ver com disciplina, tem a ver com gestão de risco. E muitas das vezes nós associamos o sucesso ao mercado à ousadia e à confiança na tomada de decisão. No entanto, apesar dessas serem características importantes, não é só o que importa. O que importa é a consistência de resultados, é conseguirmos entregar os resultados adequados ao risco que estamos a assumir. Por outro lado, outra ideia que eu acho que devia deixar de existir, esta ainda bastante primária, eu acho, é que investir é especular. Investir não é especular. Investir é fazer uma eficiente alocação de capitais, é financiar a inovação, é financiar conhecimento, crescimento, é investir na economia real. E no fundo é também estabelecer os objetivos, tanto para quem investe como para quem gere as carteiras, não é? Isso mesmo. Claro. Ana Rita, e agora sim, a pergunta é para ti. Qual foi o maior desafio quando assumiste as funções de direção e de liderança? Eu assumi umas funções de liderança já há 30 anos atrás. Tive a sorte de entrar no mercado de capitais no início. Entrei uma semana antes do crash de 87, portanto já há muitos anos. Tive numa empresa pequena, uma das primeiras sociedades gestoras de fundos, e entrei como gestora de fundo. Era uma cidade pequenina. Mas passado, isto foi em 95, saiu quem estava à frente, o diretor-geral, porque havia uma administração que não era executiva, havia uma direção-geral, e tive a sorte de me escolherem a mim. Portanto, eu com 30 e poucos anos fiquei como diretor-geral dessa sociedade. A grande diferença foi passar de uma função mais micro, que era gestora de fundos, para uma função global, ter a responsabilidade da direção da empresa para as várias áreas, mas principalmente a gestão de pessoas, porque a pessoa tem que
gerir uma equipa com diferentes sensibilidades, e aqui também na IMGA, quando fiquei, são pessoas com diferentes percursos, portanto é gerir equipa. Eu acho que um dos grandes desafios de uma liderança hoje em dia é gerir a equipa, porque uma pessoa tem que ouvir, tem que comunicar, as pessoas têm que saber o que é esperado do trabalho delas, portanto nós temos que ouvir e comunicar melhor. E por isso eu acho que é um dos grandes desafios de uma liderança, é uma gestão de equipa. Certo, obrigada. Anabela, e na unidade de controlo, qual é a parte, ao teu ver, qual é a parte mais exigente do trabalho? Tendo sido os meus últimos 30 anos de vida profissional sempre muito focada no negócio, concretizar negócio, fazer números, ganhar muito dinheiro, a parte mais exigente aqui é mesmo conseguir manter um nível máximo de rigor e manter-me atualizada. Certo. Célia? E o que a torna a gestão de risco, que já por si só o nome gestão de risco é uma área particularmente exigente dentro do setor financeiro e o que, ao teu ver, torna esta área assim, desafiante? Desafiante. Eu diria, a gestão de risco, eu começava por dizer que não é especificamente da função gestão de risco, ou da uma área, ou do departamento de gestão de risco que compete a toda a empresa e a todas as áreas. Todas elas fazem gestão de risco. Quer quem investe, quer quem está nas áreas mais operacionais, quer quem está na gestão de risco. Portanto, é transversal a toda a empresa. Eu diria que se calhar o mais desafiante, nós sabemos onde estamos, sabemos para onde queremos ir, a questão é o caminho até lá chegar. Esse caminho pode ter mais ou menos percalços e são estes percalços que tentamos antecipar e tentamos gerir da melhor forma, e na área de gestão de risco temos o objetivo de assegurar que o caminho se faz dentro daquilo que é o padrão definido, e tentando precaver o máximo os riscos que possam aparecer e geri-los, porque, digamos a verdade, todos nós temos que gerir riscos, senão não vamos a lado nenhum. E pronto, basicamente é esse o nosso trabalho. Como dizia a Ana, fazem também gestão de risco, é o que nós fazemos nesta área, no setor financeiro, e aqui a função de uma área de gestão de riscos é apoiar neste percurso e garantir que aquilo que é o risco da sociedade está bem medido, é conhecido e segue o caminho que se pretende. Certo. E já agora só dizer que é um apoio importantíssimo para quem está à frente de uma sociedade, porque todos os dias há que tomar decisões e, portanto, quanto maior o risco for identificado e for gerido e for mitigado, ajuda a tomar melhores decisões, porque liderar, quando está na liderança, tem que tomar decisões. Podem ser boas, podem ser más, mas têm que ser geridas, têm que ser tomadas. Sim. Eu não tinha dito no início, mas além da gestão de equipas, a pessoa quando passa qualquer uma delas, que tenham a seu cargo pessoas ou que tenham a seu cargo determinadas funções, têm que tomar decisões. E, portanto, têm que ser capazes todos os dias, não podem passar a decisão para o outro, têm que tomar decisões diariamente. Pronto, aos vários níveis, aos níveis de direções e depois ao nível da administração. Sim, e como tu tinhas mencionado, a comunicação é vital neste sentido, é a transparência e a intercomunicação entre todas as áreas, todos os departamentos. Sim. Ana Luísa, o mundo financeiro ainda continua a ser conhecido como o mundo dos homens, cada vez menos, claro, e também estatisticamente já começamos a ver algum crescimento e também a nossa conversa hoje é a prova disso, mas na mesma gostava de saber se alguma vez sentiste que nesta área tinhas que ajustar a tua personalidade ou o comportamento para tu integrares na equipa de homens? Então, eu não acho que tenha tido que adaptar a minha personalidade aos meus pares ou às pessoas com quem eu estava a trabalhar, mas tive que adaptá-la às minhas funções. As funções de si são exigentes e, portanto, isso faz ou exige que eu seja uma pessoa reativa, objetiva, tenho que tomar decisões em tempo real, muitas das vezes quando escasseia informação sobre os movimentos do mercado, e, portanto, esse ajuste teve que ser feito às funções em si,
e não tanto às pessoas com quem eu trabalhei até agora. Certo. Célia, e a gestão de risco vive muito do detalhe e da antecipação, como tu já tinhas mencionado antes, desta também mitigação daquilo que é preciso de mitigar, no fundo, não é? De que forma essa visão acrescenta o valor nas decisões, às decisões estratégicas da organização? Bem, ter a capacidade de antecipar é uma vantagem competitiva que traz para a organização. E a questão do detalhe, tomar decisões com base em dados sólidos e robustos, também, como dizia a Ana Rita, traz muito mais informação e traz muito mais antecipação do que é que podemos fazer perante algumas adversidades. Por isso eu diria que é essa a questão, que a gestão do risco não decide o rumo, decide sim o caminho, que é feito de forma segura e sustentável e como foi definido pela administração, pelo órgão de gestão da empresa. Certo. Anabela, e também falámos sobre esta comunicação entre todas as partes e quando se trata de auditoria interna, muitas vezes isto implica questionar os processos e decisões já tomadas. E como é que tu vês a construção da credibilidade numa função que, por sua natureza, questiona o status quo? Bem, eu acho que a única forma possível é mesmo só mostrando firmeza, muita firmeza e consistência, portanto, no que é comunicado. E tentar acrescentar sempre valor a tudo o que é decidido. Portanto, acrescentar valor para ser reconhecida como uma parceira de negócio, portanto, e não como um fiscal, como geralmente, portanto, as áreas de auditoria e de compliance são chamadas, sim, não é? São já logo quase sim, assim os fiscais das organizações. O objetivo é mesmo esse, portanto, é mostrar o contrário, e isso só se consegue, portanto, estando ao lado de todas as equipas, a acrescentar valor, a ser parceira, no fundo. Certo. Ana Rita, e como eu já tinha introduzido no início, as mulheres estão subrepresentadas nas posições de liderança e de decisão. E por mais que suba a hierarquia, menos mulheres nos vemos nestas posições. E onde é que tu achas que o sistema, neste caso, falha mais? Se é nos processos de promoção ou na retenção do talento feminino? Eu acho que a promoção e a retenção, eu acho que estão interligados, acho que são as duas faces do mesmo sistema. Separando um bocadinho agora a parte da liderança, mas relativamente ao emprego feminino, e que foi uma pergunta que foi colocada à Ana Luísa, mas eu senti isso na pele em 87, e ainda estamos muito mais evoluídos em termos das mulheres no mundo financeiro do que naquela altura, quase há 40 anos atrás. Quando fui convidada para ir para esta sociedade, que um colega meu de faculdade tinha sido convidado para constituir equipa, e ele foi-me buscar a mim. Mas tínhamos que falar com os administradores dos bancos que constituíam depois os acionistas da sociedade. E um dos administradores do banco não queria mulheres, dizia que eu era muito nova, era mulher e que podia ter filhos. E, portanto, foi logo a primeira barreira, que depois foi ultrapassada, mas pronto, era esse preconceito de que mulheres em determinados cargos, se calhar não podiam desempenhar, ou porque não havia disponibilidade, porque o lugar era em casa a tomar conta dos filhos, assim, pronto. Esse foi o primeiro preconceito que eu senti. Acho que no mundo financeiro evoluiu imenso. E já temos muitas mulheres em lugares de topo, muitas delas na área de compliance e auditoria. Mas eu acho que a retenção e a progressão, eu acho que não é só um estatuto, é um caminho, é um percurso que a pessoa faz ao longo da empresa.
E a retenção não se faz só porque há uma progressão. Eu acho que se as pessoas sentirem o seu desempenho, o seu lugar bem reconhecido, a sua função reconhecida e valorizada, mesmo que não haja logo uma progressão clara, visível, se as pessoas gostarem do ambiente onde estão, eu acho que as pessoas ficam. Quanto a lugares de topo na hierarquia, realmente eu acho que é um mundo muito masculino. Acho que há essa herança e acho que se tende a perpetuar o lugar masculino em lugares de administração. É público, vê-se o número de mulheres nas administrações e, portanto, acho que é um caminho que tem que ser feito. Pronto, às vezes por imposição de cotas, mas pronto, é uma maneira de abrir caminho. Mas eu tenho notado evolução ao longo destes 40 anos. Acho que aqui nesta sociedade estamos com uma cota de 1/3 de mulheres, mais ou menos, e muitas em lugares de direção. Acho que não se nota tanto esse preconceito, mas há em muitos sítios ainda um preconceito relativamente às mulheres. Depois, ao lado em que as mulheres têm a conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E quando se fala também de maternidade, as mulheres têm que ter mais tempo, então no início de vida com os filhos, têm menos disponibilidade profissional, mas não deixam de ser totalmente válidas e competentes. Pronto, a sociedade é que tem que se adaptar para, durante esse tempo de ausência, substituir e manter tudo a andar. É engraçado que eu, se me permites, Sasha, apenas partilhar que eu inicialmente tinha uma visão um bocadinho negativa em relação ao sistema de cotas. Achava que de alguma forma isso criou uma desculpa para uma mulher ter chegado a um cargo de liderança. E portanto sempre achei que esse percurso, por um lado, devia ser feito naturalmente pela sociedade, algo que é muito difícil de acontecer, demora gerações a evoluir. E, portanto, em dada altura achei que esse sistema de cotas não era, de facto, o melhor incentivo. Mas, passado alguns anos, percebo que isso, de alguma forma, cria oportunidade para nos destacarmos, cria oportunidade que, se calhar, não teríamos de outra forma. E, de alguma forma, não retira mérito a quem lá chega. Porque, uma vez tendo essa oportunidade, nós temos na mesma que dar provas que somos suficientes para o cargo, ou que temos as capacidades, que temos aquilo que é necessário. Portanto, se chegamos lá porque havia um sistema de cotas ou porque fomos vítimas de discriminação positiva neste caso, ainda assim se não retira em nós o ónus de mostrar que somos capazes. E se não formos capazes, então, naturalmente, esse equilíbrio há de se restabelecer, ou porque sentes que não és capaz e vais-te embora, ou porque a empresa te aloca numa outra função. Portanto, dar um bocadinho esta perspectiva que o facto de existirem cotas é um meio para nos dar a oportunidade de chegarmos a esses cargos, mas que ainda assim temos ainda assim que mostrar que somos feitas para isso. E apesar de pode não parecer perfeito, por enquanto acredito que é apenas uma das medidas a caminho para. Portanto, sim. É um progresso que se faz. Certo. Mas eu acho que concordo e acho que se tem evoluído bastante. Eu posso falar do meu caso. Em 1990, entrei para uma instituição bancária só de homens, só havia homens. E foi difícil, nomeadamente a primeira avaliação que tive, o meu administrador referiu que estava muito satisfeito com o meu trabalho, que eu era fantástica. Havia ali um problema, é que eu era bonita. E eu pergunto, mas eu acho que isso até é uma qualidade, não é? Ser bonita, é bom ser bonito. Depende, pode distrair. Fiquei ofendidíssima. Isto a nível da administração. A nível de colegas, eu tinha que contactar muito com a rede comercial e na altura eram meus pares, preferiam falar com colegas, portanto, de sexo masculino, do que, não está aí um colega, eu sou colega. Não, mas um colega. Sabes o que é que eu acho? Desligava o telefone. Eu sinto que eles têm uma comunicação muito mais fácil entre homens, eu acho.
acho que é como se fossem brothers from a different mother. Ou seja, conseguem facilmente baixar as barreiras, ter um discurso muito fácil, entrar ali num plano mais informal, que quando acho que com o sexo oposto isso não acontece. Há muito mais barreiras à comunicação, há ali uma formalidade que se impõe. Eu, pelo menos, sinto, se me perguntarem qual é que é o maior desafio de trabalhar no mundo de homens, eu acho que, claro que é uma visão muito pessoal, mas acho que é um bocadinho isto. Acho que a comunicação não é tão fluida quando acontece entre homens do que... Não é tão fluida, neste caso, entre sexo oposto do que, neste caso, entre homens. Mas eu também entrei na mesma instituição da Anabela, uns anos mais tarde, e nesta instituição, que era predominantemente de homens, também acho que quase que faziam gala de ficar a trabalhar até às... Ou ficar a trabalhar, ou ficar lá. Até às 9 horas da noite. E eu, quando entrei... uma das primeiras coisas que disse ao meu administrador foi que, como tinha filhos pequenos, eu fazia questão de sair às 6, porque fazia questão de acompanhar o crescimento dos meus filhos. E, portanto, para marcar reuniões, se me ligassem de véspera, estaria disponível, mas assim, não ficaria por regra até mais tarde. Foi totalmente aceito. Eu acho que nós temos que fazer e que marcar também o nosso caminho, porque nós também temos que ter confiança no nosso trabalho, não é apostarmos mais tempo ou menos tempo que o trabalho é melhor ou pior, não é? Portanto, a qualidade eu acho que não se mede também pelo tempo, por estarmos a mais tempo no escritório. Exatamente, mede-se pelo mérito e pelos resultados que vamos dando, e é importante também promover a diversidade e o equilíbrio, e é assim que se fazem equipas mais completas, não é com todas as pessoas com a mesma mentalidade. Ou todas as sensibilidades são diferentes. Eu também trabalhei com uma pessoa, um homem, que na equipa dele só queria mulheres, porque gostava mais, para a função, da sensibilidade que as mulheres traziam. Pronto, são diferentes, nós somos diferentes dos homens, não é? Claro que sim. Portanto, as equipas têm que ser, não é só multidisciplinares, mas também em termos de homem e mulher, tem que ser partilhada em termos de constituição. Na mesma instituição, uns anos mais tarde, fui mãe e tive apoio do meu administrador na altura, pronto, que era necessário, e pronto, foi uma postura completamente diferente. Mas por acaso, falando em ser mãe, e já tocámos um bocadinho neste tema, eu gostava agora também ouvir mais umas opiniões, neste caso a Ana Luísa, os temas como maternidade, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional ainda pesam bastante nas decisões. E como é que tu achas que hoje em dia, na gestão da carreira no setor financeiro, como é que esta gestão está a acontecer, está a ser vista? Sim. Olha, no meu caso em particular, eu acho que isso nunca pesou, ou seja, sempre segui com as duas esferas, a esfera pessoal e a esfera profissional, sem que elas se atropelassem. Portanto, nunca tive que gerir, felizmente, esses timings. Mas, não tendo sido esse o meu caso, ainda assim consigo entender que uma mulher que opte, como estávamos a falar, por ser mãe relativamente jovem, que isso de alguma forma possa limitar ou atrasar o seu percurso profissional. E isto é somente verdade pelo facto de ter filhos é uma atividade super exigente. E, portanto, quando esta exigência surge numa altura em que, de forte crescimento profissional, em que temos de dar cartas daquilo que somos capazes, no confronto destas duas realidades há uma que vai ceder, e tipicamente é a carreira profissional que fica para trás. Fica em stand-by, não acaba, fica em stand-by, a progressão é mais tarde. A prioridade é nesse momento se calhar dedicarmos à família, e depois o tema profissional surge um pouco mais tarde. Em relação à tua segunda pergunta, tens que repetir porque não me lembro. Não, eu no fundo sim, é porque eu acho que isto é mais como um complemento àquilo que é um contraste daquilo que estávamos a falar, porque como vocês tinham-me contado na altura, era o início também de gestão deste não quero dizer novas realidades, mas também o caminho vai-se fazendo, e também muitos temas começaram a ser levantados naquela altura, e hoje
também, se calhar, com o exemplo que estás a dar, também, pronto, hoje em dia também estes assuntos já estão a ser vistos e geridos de outra maneira. Mesmo a partilha entre um colaborador homem, Sim. que depois que também tem o filho, também tem tem os dias Sim, para ficar cada vez em casa, mais não é? existe essa partilha da licença, o que faz com E por isso que... o que permite que as mulheres Claro. também continuem a ter e vão abrindo caminho nas entidades. Sim, e deita por terra aquele argumento de que a progressão deve ser feita pelas pessoas que estão mais disponíveis. Não, vamos focar antes Há uma partilha agora. É isso, nos resultados e não ajuda. tanto na disponibilidade. Exatamente. E o mundo está totalmente diferente do que falou a Ana Rita e a Anabela. Realmente está. Eu fui mãe durante o Covid, portanto eu estava grávida e tive de ir para casa muito cedo por uma questão de risco e do que estava a acontecer naquela altura, que se calhar seria uma coisa impensável nessa altura, uma mulher dizer estou grávida, tenho de ir para casa durante 6 ou 7 meses de gravidez. Fui e felizmente temos os meios tecnológicos que nos permitem manter em contato com a empresa e funcionou tudo muito bem e conseguiu haver este equilíbrio que felizmente hoje existe e que permite a todos continuar a contribuir para a empresa, mas também para a vida familiar. E é aí que está o ganho. Sim, e de todo isto não é uma questão de menor ambição? Nada disso. Conseguimos ter os dois mundos, conseguimos ter a ambição e conseguimos ter a família, tudo dentro da nossa vida. Acho que temos que ter esse balanço e cada vez mais as gerações mais novas privilegiam esse maior equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Eu acho que é muito diferente da minha geração. Eu era muito focada na carreira, eu era capaz de passar 12, 14 horas. Hoje em dia, se falo com um dos meus filhos, aquilo é quase um escândalo, só dizer que gosta de estar, que não se importa estar 12 horas a trabalhar. É uma mentalidade muito diferente. Completamente. Com a geração a seguir. Eu achava que não ia ter diferença geracional com os meus filhos, porque eu já achava os meus pais muito diferentes. E agora acho uma diferença enorme em relação aos meus filhos. No entanto, eu gostava de voltar um bocadinho aos temas do setor. E, Anabela, a regulação tem vindo a evoluir bastante e cada ano aparecem novas coisas. E de que forma tu achas que pode contribuir para organizações mais equilibradas e eficientes? Bem, eu vejo a regulação como um mal necessário. Nós precisamos da regulação porque quando ela é bem desenhada e bem aplicada, não há dúvida que torna as organizações mais organizadas e nos ajuda a nós próprios a criar regras e procedimentos, a balizar o que se deve fazer, o que não se pode fazer, tanto para a defesa e organização da própria empresa, como da perspectiva dos nossos clientes, não é? Que no nosso caso são os participantes. E é a única maneira, portanto, é a única maneira de organizar, ou a principal forma de podermos organizar. Sem regulação, poderíamos pensar como, por exemplo, uma cidade sem sinais de trânsito, ou uma orquestra sem um maestro. Eu acho que não podemos viver sem regulação. Sim, sim. No fundo, também, as organizações, do ponto de vista estrutural, também, de certa forma, existem para depois conseguirmos avaliar onde é possível depois haver maior flexibilidade e, no fundo, fazer algumas alterações. Claro. Ana Luísa, tu já tocaste neste tema de como é que podemos atrair mais talento feminino para as posições na área de investimento e risco. No entanto, também queria saber se tens mais alguma ideia.
Olha, eu acho que o importante sempre é, se queremos fazer diferença, temos que, isso tem que estar refletido na cultura da empresa, não é? Ou seja, porque a cultura organizacional acaba por impactar toda a estrutura e todas as camadas. Por outro lado, temos o outro layer que a Ana Rita mencionou, que é quem está agora a entrar no mercado de trabalho também está a fazer essa pressão para um equilíbrio maior entre a vida pessoal e vida profissional. Depois eu acho que há medidas concretas que podem ser tomadas no seio de uma empresa para promover esse caminho que as mulheres possam fazer no sentido de ocuparem lugares de liderança. Por exemplo, por um lado, haver objetivos pré-definidos para quem ambicionar ocupar lugares de liderança, o que é que tem que fazer? Que esses objetivos existem, são mensuráveis, de que forma é que eu posso trabalhar para eles para chegar lá? Há essa oportunidade, então de que forma é que eu chego lá? Por outro lado, eu acho que também devia ser possível ou devia admitir-se a exposição das mulheres em discussões mais estratégicas da empresa. Ou seja, se eu tenho a ambição de ser líder, então se calhar faz sentido, até numa fase bastante precoce, eu ser envolvida em alguns projetos dentro da empresa, algumas decisões mais estratégicas, porque assim eu vou ver os meus líderes a tomarem decisões e vou, de alguma forma, aprender com eles e tentar fazer a diferença. Portanto, e acho que esse caminho não deve começar só quando nós já chegamos à liderança, mas sim desde muito cedo, havendo a disponibilidade da pessoa para ser líder, porque pode não querer. E depois eu acho que outra coisa que poderei acrescentar para rematar é, de alguma forma, aqui o efeito, como é que lhe hei de chamar? O efeito de referenciação ou multiplicação, que é quanto mais mulheres nós virmos em cargos de liderança, mais nós vamos normalizar essa ideia. Portanto, esta discussão até deixa de fazer um bocadinho menos de sentido, porque efetivamente já vai ser a tónica comum. É o novo normal. Exatamente, nem mais. Célia, e achas que para as funções de investimentos, risco e auditoria aplica-se a mesma coisa? Ou seja, porque também é uma área, é função bastante específica. Sim, sem dúvida aplica-se. São áreas bastante específicas, bastante técnicas e realmente é preciso que os vários colaboradores ou jovens que entrem na empresa comecem desde cedo a participar dos vários fóruns. É preciso dar-lhes oportunidade para desenvolver essas capacidades, como estava a Ana Luísa a dizer. Não é só quando chega a altura de tomarem a decisão, eles precisam de ver primeiro o processo de tomada de decisão e precisam de aprender. E lá está, faz parte de todo esse processo também participar, irem tendo algumas responsabilidades, como nutrização e sendo acompanhados também. Haver aqui também a figura do mentor. Quer dizer, quando entra um jovem numa empresa, ter alguém que ensine, mas depois também deixá-lo andar e deixá-lo mostrar e perceber que muitas vezes uma pessoa pode não ser indicada para uma área, mas ser ótima para outra. E muitas vezes tem a ver com perfil e para isso as pessoas também precisam de experimentar e precisam de trabalhar nas várias áreas para saber quais são aquelas que mais se adequam para elas. E pronto, basicamente é isso. E mencionaste também na entrada dos jovens, e é uma pergunta assim para todas também, para fecharmos, qual conselhos que vocês poderiam dar aos jovens que entram agora no mercado financeiro, estão a dar os primeiros passos, se conseguem dar alguns conselhos? E acho também pertinente uma pergunta em relação também às mulheres fora que pensam em investir. Também acho que é importante desvendar um bocado este mito de que investimento é algo muito complicado ou existe só para homens. Portanto, se vocês têm alguns conselhos? Olha, eu acho que para tudo na vida é preciso empenho e, portanto, se para quem nos ouve fazer uma carreira nos mercados é uma coisa importante, então há que trabalhar para isso. Enviem o currículo para a mas agora, num tom um bocadinho mais sério e dando esta nota que acho pertinente, que é, mais do que uma decisão de carreira, e como dizias e bem, entrar nos mercados financeiros também pode ser uma ferramenta importante de independência e até de autodeterminação. Ou seja, quanto mais as mulheres souberem gerir as suas poupanças, mais elas são capazes de tomar essas decisões por elas sem recorrer à ajuda de terceiros. E, portanto,
este processo de literacia financeira é um processo que deve ser feito, que é importante, e, portanto, é importante aprendermos a poupar, é importante aprendermos a investir, é importante termos um ímpeto de criar um património, de tomarmos decisões de médio e longo prazo. Portanto, quanto mais as mulheres dominarem estes temas, mulheres ou homens, mais conscientes elas vão ser das tomadas de decisões, mais equilibradas vão ser as decisões económicas tomadas pela sociedade como um todo. Portanto, literacia é sem dúvida um tema que deve ser explorado. Sim, isso é um ponto. Hoje em dia nas escolas, desculpe, agora estou a divergir um bocadinho desse tema, mas hoje em dia nas escolas existe uma ia dizer cadeira, não, mas uma disciplina que se chama Cidadania, onde tratam vários temas. E isto seria um tema muito importante, desde logo ensinar os jovens, desde novos, o que é poupar. Porque nós ouvimos os anúncios de televisão que são obrigados a dizer investir envolve risco. Atenção que o não investir é o risco certo, porque estão sempre a perder. E é isto que eu acho que não está na mentalidade da generalidade das pessoas e que desde muito cedo deveria ser passado aos jovens. Deveria fazer parte do programa curricular. E criar curiosidade para depois eles próprios crescerem e procurarem mais informação financeira. E para os jovens especialistas na área e para as mulheres que aspiram a começar a carreira no mundo financeiro, vocês têm algumas dicas já com visão experiente do seu percurso? Eu iniciei a carreira já há muitos anos. Hoje em dia é diferente, mas eu acho que cada vez mais há mulheres, até se calhar há mais, em cursos ligados à área financeira, quase do que homens. Mas não é só o investimento que conta numa sociedade. Porque nós temos a função de investimento, mas depois temos todas as outras funções, que são funções âncora e que permitem que a sociedade se desenvolva e que cumpra o seu objetivo. Porque cada vez mais vamos ter áreas de tecnologia. Qualquer sociedade tem que ser capaz de se adaptar ao contexto em que vive, não é? Portanto, para a área de investimento, mas depois temos as áreas operacionais, temos a área de risco, que é cada vez mais importante, temos a área de compliance, a área de auditoria, temos a área de IT, portanto é um conjunto, numa sociedade gestora é mesmo multidisciplinar, portanto qualquer pessoa pode ter o perfil para estar numa sociedade gestora e, como a Célia também dizia, pode experimentar diferentes funções, porque até se identificar com aquela que gosta mais de fazer. E eu sigo a opinião da Ana Luísa, que acho que jovens mulheres não podem desistir, têm que acreditar e forçar-se mesmo, se é aquilo que elas querem, é por aquilo que elas têm que lutar. E tem que lhes ser mostrado precisamente isso, logo quando são jovens, na altura acho que ainda se diz, ensino secundário, no ensino secundário, elas terem a oportunidade de ver isso acontecer. Portanto, com presença de mulheres de sucesso, mas não só aquelas mulheres de sucesso extraordinário. Mulheres de sucesso, mas com um sucesso atingível. Portanto, que as faça acreditar e que não as faça pensar, tipo de género, aquilo não é para mim, ou eu não vou conseguir chegar ali. Mas há muitos alis e há muitos tipos de sucessos. Sim, e o caminho vai-se fazendo, como Exatamente. já falamos isto várias vezes aqui, e também é só através da experimentação é que é possível descobrir o que gostamos, o que não gostamos e que caminhos, no fundo, seguir. Eu diria para os jovens, para todos, homens, mulheres, não tenham medo, são jovens, não tenham medo de fazer perguntas que parecem tolas na altura, estão a arriscar, não tenham medo de arriscar, estão na altura para isso e o esforço e a vontade de aprender e saber mais é que vai ditar o caminho que vão ter, portanto está tudo nas mãos deles.
Muito obrigada pela conversa de hoje, obrigada pela vossa partilha. Eu acredito que a nossa conversa, nós tocamos muitos temas aqui, tocamos vários assuntos, mas eu acho mesmo muito importante esta conversa hoje e, ao meu ver, só mostra de que falar sobre as mulheres nos mercados financeiros, no mundo financeiro, é no fundo falar sobre a diversidade das perspectivas, sobre a solidez e qualidade na tomada das decisões, e acredito que sem isso é impossível continuar a construir o setor mais diversificado, sólido e de qualidade. Obrigada. Obrigada. E assim, muito obrigada também por estar connosco deste lado. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de visitar as nossas redes sociais através de @IEMGestãodeativos. Estamos presentes no LinkedIn, Instagram e Facebook. Também visitem o site imga.pt, onde estão publicadas as atualizações recentes sobre os mercados e onde também podem encontrar a informação sobre os produtos financeiros da IMGA. E nós vemos-nos no próximo episódio e até lá desejamos a todos bons investimentos. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @IEM Gestão de Ativos.